coração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais, e então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus, imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna, a eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão, e embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito, e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por suas constantes e eternas proteção e orientação. Muito obrigado. Então vamos à primeira parte, perguntas e respostas. Lembrando as pessoas que fizeram a pergunta, fizeram suas respectivas perguntas, sugestão de gravar a resposta para que não possa esquecer de algum detalhe, de algum item, de algum livro que eu recomendo para que possa ajudá-los, ok? Então, primeira pergunta, masculino, tive um AVC em março do ano passado e ainda estou me recuperando. Os membros da face do meu lado direito estão demorando para voltar ao normal. Tive outros AVCs anteriormente, há mais de 10 anos, porém, um mês depois estava com movimentos normais dos membros. O que devo fazer? Bom, sabemos que tudo é projeção da mente e que se nós pensamos no limão, aparece mais saliva na boca, se a pessoa fica envergonhada, ela fica ruborizada, e assim é a reação que acontece no nosso organismo. E da mesma forma, se o AVC acontece, é porque existe uma razão para isso. E dentro desses fatores, siga aquilo que eu vou dizer para que você possa manter aquela serenidade e não se explodir por dentro. Então, o homens bomba não era somente aquele pessoal fundamentalistas de que interpretava a pé da letra
sem entender o Alcorão e que andaram soltando bombas ou colocando bombas no corpo. O homem, o ser humano que vive explodindo interiormente e mentalmente, também é um homem-bomba, porque isso acaba fazendo que essa explosão, não de bomba, mas exploda, né? Exploda outras partes do organismo, e o caso do AVC é um deles. Então procure trabalhar mais em si, dentro de você, em si, fazendo autorreflexão, fazendo autopoliciamento, para que você seja mais flexível, mais flexível. Lembrando que todo prédio ele oscila, todo prédio alto oscila, porque se não oscilar ele quebra. E da mesma forma, o ser humano também, que se não oscilar ele vai quebrar, quebra alguma coisa porque está sendo muito rígido. Menos rígido então, né? Não seja tão teimoso, não queira impor que tem que ser assim. Lembre que as palavras do mestre, que aceite, abole o tem que ser assim. Quando fica muito tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, você fica preso, fica aprisionado e acaba não tendo aquela flexibilidade, aquela mobilidade, e aí por isso a consequência é prejudicial a si mesmo. Então, segundo a Mente Saudável, a pesquisa dentre 200.000 pessoas, 35% delas sofreram de doenças que não sofreram. Dos 35%, dentre 200.000 pessoas, 35% que não sofreram era exatamente quem tinha mente positiva. Por isso, leia livros que possam te trazer aquela paz interior. Muitas vezes eu recomendo livros, pode ser que alguém pense que isso seja comércio. Não é comércio coisa nenhuma, viu? Primeiro eu vejo os livros da Aceite-Oné. E outro detalhe, eu tenho 3 livros publicados, e sabem quanto que eu ganho por cada livro? Nada, 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 absolutamente nenhum centavo. Tudo os direitos autorais eu cedi para a Aceite-Oné. Bom, então leia o livro A Saúde e Prosperidade, com calma, com atenção, e assista ao filme Noviça Rebelde. É muito bom assistir esse filme. Esse filme realmente me tocou muito na ocasião que eu li, isso foi na década de 70. Mas mostra que eu também tinha aquela rigidez muito forte dentro de mim, por isso que eu recomendo para as pessoas ver, entender que tem filmes que têm mensagem, mas tem filmes que não têm mensagem nenhuma, é pura violência. Esse filme não, é pura mensagem, tá bom? Shinsokan, faça Shinsokan, meditação Shinsokan, de uma forma mais caprichada, de uma forma que você não fique atropelando, né? Entenda, compreenda o valor que essa meditação ali traz, e a melhora que você vai ter praticando a meditação em Shinsokan, você vai passar a ter um autodomínio, um autocontrole, vai desenvolver a intuição, vai melhorar a sua circulação sanguínea. Então são vários fatores que a meditação transcendental lhe proporciona. E a meditação em Shinsokan é diferente de algumas meditações que existem. Algumas ficam somente focadas no corpo, mas a Aceite-Oné, ela é transcendental, porque ela deixa o mundo dos 5 sentidos e entramos no mundo absoluto de Deus, o mundo celestial. Então, nós não ficamos com a mente absorta, sem pensar em nada, não. Ficamos pensando na nossa natureza divina, contemplando a nossa natureza divina, que é a vida perfeita de Deus, uno em união com Deus. E leia o livro Vivendo e Amando. Esse livro me emocionou muito. Todas as pessoas que leram esse livro, não há quem não tenha sentido uma emoção muito forte. É muito bonito, é uma autobiografia, tá bom? E lembrando, não seja intransigente, então, tão intransigente em certos momentos. Tem hora que realmente é preciso ser firme, mas a todo momento, a todo instante, você a ponto de ficar andando em ponta de faca, isso não é bom para a sua saúde. Segunda pergunta. Feminino, 37 anos. Minha mãe tem 70 anos e tem doença pulmonar grave. Está precisando usar cilindro de oxigênio e com muita dificuldade de respirar. Também tem glaucoma grave e sofre de terríveis dores na barriga e intestino. O que posso fazer para ajudá-la a se curar desses problemas? Então, lembra que nós falamos algumas vezes que o intestino, o estômago, é onde ocorrem as
os primeiros sintomas, né, as primeiras reações das nossas emoções, é o intestino, é o estômago. Por isso é importante que as pessoas tenham mais o equilíbrio, não viva tanto o emocionismo, de tantas emoções desagradáveis, irritações, nervosismo, outras coisas mais. Esse tipo de emoções não são nada bons, tá? Não são nada boas. Então, leia com ela a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade para os Antepassados. Isso vai ajudá-la muito em todos os sentidos. Em todos os sentidos, porque se houver algum antepassado que ainda esteja sofrendo, nessa hora, nesse momento, esse antepassado vai começar a se iluminar. E outro detalhe, o contato com a verdade ao ler a Sutra Sagrada, isso fará com que a sua mãe possa entender muitas coisas. Só para recordar um fato que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os japoneses que moravam lá nos Estados Unidos, os descendentes, então eles eram muito vigiados para que, com o governo, e com razão, né, pensando que pudesse acontecer alguma rebelião do próprios japoneses que estavam morando nos Estados Unidos, porque na ocasião, na Segunda Guerra Mundial, eram rivais. E então houve um militar de alta patente, um oficial, que foi juntamente com um sargento, filho de japonês, investigar uma senhora que fazia reuniões da Seichunê. Então ele pediu: o que vocês estão fazendo? Falaram: nós não estamos fazendo nada contra o governo americano. O que nós estudamos, e mostrou a Sutra Sagrada em japonês. E o sargento, que sabia ler japonês, foi lendo e foi traduzindo, Demorou mais de 1 hora para ele ir lendo e traduzindo para o oficial, para o seu superior. E quando terminou de ler, ele ficou surpreso porque esse sargento, ele sofria de urina solta. A cada 5 minutos, por exemplo, ele tinha que ir no sanitário. E ficou mais de 1 hora lendo e não foi. Ou seja, na hora que ele estava lendo a sutra, interpretando, traduzindo para o oficial, ele entendeu a verdade que estava na sutra e ficou curada. Por quê? Ficou curado por quê? Porque a verdade liberta das ilusões e, consequentemente, acontecem essas coisas maravilhosas. Então, lendo a sutra, sua mãe lendo a sutra, entrando em contato com a verdade, isso vai ajudá-la muito, tá bom? E também fazer com que não fique muito apegado às coisas fenomênicas. Muitas vezes a sua mãe vive muito intensamente esse lado fenomênico. Outro fato também, veja bem, esse problema da pneumonia, da doença pulmonar grave, usar cilindros, isso muitas vezes reflete o quê? A desarmonia conjugal ou problema com os pais. Pode afetar os pulmões da pessoa. Então, se ela realmente teve muitos atritos com seu pai, ela precisa aprender a perdoar o seu pai. Nesse caso, dê para que ela leia, ou leia, se ela não puder ler, leia cada dia algumas páginas do livro Lições para o Cotidiano. E quando terminar o livro, fala: mamãe, agora vamos fazer oração do perdão para o papai. Vamos fazer oração do perdão para o papai? Eu também preciso, alegre, diga que você também precisa fazer essa oração de perdão, papai. E faça, vai comandando a oração do perdão, e faça 20, 30 vezes. E assim ela vai começar a sentir, ela vai chorar, com certeza. E se seu pai, né, no caso, já faleceu, então faça uma oração especial para ele, 21, 30 ou 49 dias. Agora, tem outro detalhe. Se na família da sua mãe alguém morreu com problema pulmonar, tuberculose, pneumonia, alguma coisa parecida, então faça uma oração especial para essa pessoa que faleceu com esse problema pulmonar, tá bom? Ou que fumava demais, coisa parecida. E então o relacionamento é importante que eu tenho quase certeza que seu pai e sua mãe não viviam em harmonia, não. Muitas vezes tinha alguns, como diz na gira, arranca-rabo. Então, precisa realmente fazer com que ela se harmonize, a oração do perdão e depois agradecendo, ok? E para ela praticar a página 97 do livro Conquista a Felicidade com Amor. Ali tem uma mentalização que ela deve fazer assim que acordar. Sou filha de Deus, sou amável, sou harmoniosa, sou bondosa, sou compreensiva,
sou vida perfeita de Deus, eu não sou pecadora, sou filha de Deus, eu não sou filha do pecado, sou filha de Deus, eu não sou fruto do pecado, eu sou filha de Deus, sou alegre, sou eterna, sou espírito, sou eterno, sou indestrutível, sou imortal. Repetindo isso 10 vezes, assim que acordar, no momento que despertar, aquelas palavras ficam fortemente gravadas no subconsciente, isso fará com que ela comece a mudar até a fisionomia. Observe bem, no terceiro dia, como vai mudar a fisionomia dela, tá bom? Pergunta número 3. Feminino, 61 anos. Faz 2 anos que descobri uma gordurinha na veia aorta e depois disso comecei a emagrecer muito rápido. Não consigo voltar ao peso normal. Também sinto muito calor que atrapalha meu sono. Além disso, sou muito insegura e sinto medo de fazer as coisas. Como resolver esses problemas? Há muitos casos, até cientificamente comprovado, com um grupo de 111 afro-americanos, pessoal de descendentes de negros, lá dos Estados Unidos, com os quais fizeram uma pesquisa de meditação transcendental com essas pessoas. E qualquer dia eu vou trazer detalhes, mas uma delas que mudou muito, uma melhoria muito acentuada, foi na circulação sanguínea, no problemas, melhoria de quem sofreu de problema cardíaco, melhorou muito, praticando a meditação Shinsokan. Bom, então, Shinsokan, faça Shinsokan 2, 3 vezes por dia, mas não é Shinsokan assim de 2 segundinhos, não. Mas que seja um pouco mais, meditar, sentir, pelo menos, assim, tome como um parâmetro um número de 10, 15 vezes para inspirar, pelo menos inspirar umas 10, 15 vezes e sentir que Deus está dentro de você. Deus é aquela substância que preenche o universo. Deus não tem forma, então é como se fosse o ar que você vai inspirando, tenha em mente que é essa própria vida de Deus. Vida de Deus com Deus não se pode separar. A própria vida de Deus é Deus, então você inspirando a infinita força vivificante de Deus, a vida luminosa de Deus flui para o meu interior, prenda o ar, sinta que realmente Deus está com você e você está com Deus. E sinta isso, meditando, aí você vai vendo que você é a própria vida de Deus, que é perfeita, que é sagrada, que é vida indestrutível, que é vida imortal. Isso vai deixar de simplesmente de ser um pensamento superficial para ser um sentimento, uma convicção, uma sensação de que realmente a sua vida é uma vida gloriosa de Deus, ok? E também leia o livro Meditação Shinsokan, é maravilhosa. É uma linguagem bem simples, de autoria do professor Seiichi Taniguchi. Para quem está iniciando, para principiante, é excelente livro para aprender a fazer meditação em Shinsokan. E nesse livro, o professor Seiichi fala sobre a grande vantagem que a gente tem de desenvolver a intuição, de captar as palavras, as mensagens, a orientação de Deus para quem pratica Shinsokan. Então, reserve horário para praticar e em casa, antes de iniciar, harmonize-se com tudo e com todos. E sobre essa parte do problema na veia aorta, se houve alguém na família, antepassado, que teve problema cardíaco, faça uma oração à parte, 21 dias, a Sutra Sagrada, especialmente para essa pessoa, ok? E antes de iniciar o Shinsokan, eu recomendo que leia uma oração da verdade em orações. Quanto ao peso, a maioria das populações das pessoas querem emagrecer e você quer engordar. Bom, o importante é que nem sempre o fato de ser um peso acentuado seja saúde, não. O próprio mestre ele era bem magrinho, né? Muito magro. Até lembro da saudosa professora Antônia Matsu. Eu estava em Biona, estava orientando o seminário junto com ela, aí sentou uma outra pessoa na frente dela e um prato assim, parecia um pico do Everest, tão alto que era. Aí ela disse para ele, você não está bem. Não, estou forte, professora, estou forte, olha, estou forte. Não, você não está bem, você não está bem. Como assim, professor? Para comer tanto assim, significa que você não está bem.
Você anda muito ansioso, muito inquieto, muito inseguro, e aí ele entendeu, acho que entendeu, né? Então, o importante é que você esteja bem com você. Outro detalhe, a insegurança e medo de fazer as coisas pode estar ligado às broncas e críticas que você recebeu do papai e da mamãe. Então, aquelas broncas que papai e mamãe davam, isso gera uma insegurança. Você é burro, você é desastrado, você errou outra vez. Quando os pais falam dessa maneira para os filhos, ele vai perdendo a autoconfiança. Então, consequentemente, cresce medroso, cresce com medo de errar e assim. Então, agradeça a papai, agradeça a mamãe a todo momento, a todo instante. Sinta que ele está na sua frente, agradeça a papai, muito obrigado. Né? E diga, somos grandes amigos, muito obrigado, e eu não tenho medo do senhor, eu não tenho medo da senhora, muito obrigado, porque eu não estou fazendo nada errado. E dessa forma, assim, né, com as suas palavras, vai estreitando, né, o elo com papai e mamãe, tá bom? E outro detalhe, é bom ler o livro, eu recomendo, é bom que você leia o livro Verdade da Vida, volume 7, ou Dinamize Sua Capacidade, e leia várias vezes esse livro. Pergunta número 4, feminino, 32 anos, solteira. De onde vem esse sentimento de complexo de inferioridade? Sinto-me como se estivesse sendo incomodando os outros e que estou sendo reprovada, como se ninguém gostasse de mim. Como resolver isso? Dos 5 desejos do ser humano, desejo de ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil, ser livre, quando um dos 3 primeiros desejos não for atendido, ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, não for atendido, aquilo fica gravado no subconsciente como uma coisa negativa. Você que não sentir-se amada, faz uma coisa que ninguém reconhece, ninguém te elogia, então você acha que você é muito inferior aos demais, porque as palavras muitas vezes dos pais que educaram de forma errada, de uma forma que criou um complexo de inferioridade, faz com que a pessoa, mesmo quando fique adulta, ela ainda fica com aquele sentimento de que é inferior, de que os outros são superiores. Então, isso precisa ser eliminado. Na verdade, basta olhar a sua natureza. Deus, quem é? Não é o Criador, onipotente, onisciente. Deus não criou todos os filhos, toda a população, todos os 7 bilhões e poucos de habitantes, a sua imagem e semelhança? Fez. Agora, se alguns não estão manifestando desonestidade, outras coisas a mais, isso na verdade, é um falso eu que está manifestando. Mas no âmago de cada um, existe uma vida perfeita de Deus em todos eles. Todos eles. Um dia, até aqueles, eu sempre menciono isso, até aqueles que não estão manifestando, que atualmente vivem como bandido, como outras coisas a mais, um dia vai se tornar santo. Mesmo que ele demore 30, 40, 50 encarnações, mas um dia vai chegar lá. Então, veja o seguinte, imagine você com 4 anos de idade. Agora imagine que você está com 4 anos de idade. Chegou o Natal. Chega uma família e cada irmão ganha um presente, você não. Ou então, o irmão ganha um presente que você olha assim, é melhor que o seu. O que você vai sentir? Que não está sendo amada, que o irmão é mais amado que você, e coisa parecida, tá? Então você agora, imagine que você já está com 7 anos, né? Chega em casa da escola e conta que tirou nota máxima. E o que você espera? Papai e mamãe, parabéns, minha filha, parabéns. Mas ninguém fala nada. Você vai registrar no subconsciente o quê? Uma sensação nada agradável, né? Que todo esforço que você fez não teve valor e que aqui não tem nada. Mas na verdade tem, mas só que os seus pais ou tiveram muitos filhos, estavam sempre ocupados e não tiveram tempo para dar aquela atenção, aquele carinho. E isso fez com que você crescesse dessa forma. E realmente, às vezes, o pai também, eles não foram educados da forma ideal, ou seja, eles não receberam aquela atenção, aquele carinho, aquele amor, por isso também, como não receberam, não tem o que dar. Ou seja, não foram educados da forma que pudesse transmitir aquele amor, elogio, incentivo para os filhos. Por esse fato, não sabiam como fazer, né? Outro fator que gera complexo são as críticas,
você é burro, você é incompetente, esse tipo de coisa que, ou deboche na escola, que o professor criticava, ou os pais criticaram, ou o irmão mais velho criticava. Então, tire tudo isso na realidade, pense que na verdade não é isso que acontece, tá bom? Então, é importante, é fundamental que você viva agora, compreenda e redescubra o grande valor que você tem dentro de você. E esse valor é realmente significativo, tanto assim que você está entendendo, participando, entendendo dessas aulas. Então, não é todo mundo que entende aquilo que nós estamos falando, não. Então, mostra que você tem essa capacidade, esse conhecimento, essa inteligência, essa sabedoria, principalmente de entender tudo o que nós comentamos sobre a verdade, ok? Sinto-me como se estivesse incomodando os outros e que estou sendo reprovada. Olha, o que acontece é o seguinte: você é uma pessoa muito emotiva, mas de coração muito bom. No entanto, se sente culpada por coisinhas insignificantes. Então, o que o mestre fala exatamente é sobre esse detalhe. Então, ele falou o seguinte, escreveu no livro A Humanidade Isenta do Pecado. Leia, eu vou ler bem com calma. As pessoas boas são extremamente sensíveis à ideia de pecado. Temem o pecado e procuram manter-se longe dele. Às vezes a pessoa tem um coração, normalmente pessoas que têm um coração muito bom, é dessa forma muito sensível, muito emotiva, né? Você é uma dessas pessoas. Então você tem essa índole muito boa, coração muito bom, que faz com que você sinta dessa forma. Não vive mais somente o mundo dela. Ela começa a perceber que o outro também tem sentimentos, que o outro também tem preferência. Evoluindo mais. Se essa pessoa no início ainda das primeiras encarnações, ela só pensava nela e ela ria dos sofrimentos alheios, agora não. Agora ela sofre de ver outras pessoas sofrendo. Então muitas vezes ela prefere sofrer, como muitas mães dizem, né? Eu prefiro que eu sofresse no lugar do meu filho, coisa parecida. Isso mostra o amor que o amor tem, que a mãe tem pelo filho. É diferente daqueles falando, não, cada um por si só, Deus para todos, cada um por si só. As pessoas que dizem isso são excessivamente egocêntricos. O ego é o centro de tudo para ela. Então, ainda precisa evoluir muito. Mas à medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai entender que a melhor coisa para se aproximar de Deus é diminuir o ego e aumentar o grau de amor. Aí nós estaremos bem próximo de Deus que é amor. Deus que é amor estará bem próximo porque nós estaremos vivendo o amor ao próximo. É isso que todo ser humano precisa chegar a esse ponto, né? E Jesus Cristo foi um exemplo típico disso. Jesus Cristo, ele disse, eu poderia chamar uma minha legião de anjos para me tirar dessa situação. Ele não falou bem essa situação, mas ele não apelou para esse lado. Por quê? Porque seria ego dele que ele fazia isso. Mas como Cristo tinha o ego dele estava anulado, tanto assim que eu gosto muito de mencionar o exemplo dele ter lavado os pés dos seus discípulos, mostra por esse fato, é que essa sensibilidade mostra realmente que o amor que você tem, só que você tem que direcionar esse amor para o lado da sabedoria. É importante que amor e sabedoria possam caminhar juntos. Se ficar só com amor e falta sabedoria, não é bom. Ficar só sabedoria e faltar amor, a pessoa fica muito seca, muito autoritária, muito dura, muito rude. Mas é preciso ter um equilíbrio entre os dois. Só que você precisa agir com mais equilíbrio, ou seja, não somente com emoção, mas um pouco de razão também. Um pouco de razão e um pouco de emoção. É um treinamento que você precisa fazer. Então, normalmente as mulheres são muito mais emoção e o homem é muito mais razão. O ideal tanto que a mulher tenha mais razão e o homem também tenha um pouco mais de emoção, mais do lado da sensibilidade que as mulheres têm. Então, leia o livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, página 120. Ali tem um poema do mestre, Vida Vívida. Se você ler todos os dias 3, 4 vezes esse poema, assim que acordar, você vai sentir um vigor muito forte dentro de você. Esse medo, essa indecisão, tudo isso vai desaparecer, porque as palavras de força, de vigor estarão gravadas em você. Então, quando ler, leia como se estivesse num palco, declamando. E isso daí vai te ajudar muito. Tá? Inclusive, no livro Lições para o Cotidiano,
tem um relato de um gerente do restaurante onde o mestre estava jantando, que ele chegou perto do mestre e começou a declamar o poema do mestre, esse vida vívida. E ele confessou: mestre, graças a esse poema que eu consegui subir na vida. E hoje eu sou gerente desse grande restaurante, porque eu aprendi através desse poema a ter mais autoconfiança, treinar a si próprio. Nós fazemos um treinamento de nós mesmos, superando as fraquezas e aumentando cada vez mais o ponto forte e diminuindo o ponto fraco. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à parte 2. Primeiramente os abraços para Regional Três Vales, Cuiabá, Mato Grosso, Regional Santa Maria, Rio Grande do Sul, Mogi Mirim, São Paulo, Ilhéus, Bahia, Vacaria, Rio Grande do Sul, Mococa, São Paulo, Sorocaba, São Paulo, Mirandópolis, São Paulo, Cáceres, Mato Grosso, Varginha, Minas Gerais, Fortaleza, Ceará, Uberlândia, Minas Gerais, Nagoya, no Japão, Passo Fundo, Rio Grande do Sul e São Paulo, capital. Então vamos na página 165 da Verdade da Vida 27. E ali diz o seguinte: antes de mais nada, cumpre-me explicar a respeito do termo Seichonoye. Esse termo foi usado primeiramente como nome da revista que foi lançada em 1930 pelo mestre Masaru Taniguchi. Então ele explica que a palavra Seichonoye não é uma mera denominação aludida, nem o nome da minha casa, só porque a palavra Ie. Embora o termo signifique lar do desenvolvimento infinito, a palavra lar nos lembra casa, habitação, etc. Então, Seichonoye, as duas letras Ie, conforme dissemos, significa casa, moradia, residência. Por isso, o sentido real não é nesse aspecto que está, nesse aspecto simplório. E o mestre explica a explicação na página 166. O verdadeiro significado de Seichonoye é lar do desenvolvimento infinito. Em todos os sentidos, desenvolvimento infinito é o universo infinito. Desenvolver-se significa criar, né? Criar, desenvolver significa criar. E a imagem verdadeira do universo é incessante. A natureza divina, Deus, o mundo criado por Deus e Deus é incessante. A criação e a expansão é infinito. Por isso, referimos-nos ao universo infinito como Seichonoye, o universo infinito como o lar do desenvolvimento infinito. E desenvolver é no sentido de autoaprimoramento, aprimorar-se cada vez mais. Esse aprimoramento não é o conhecimento adquirido de fora, mas de dentro de nós vamos cada vez mais manifestando aquilo tão precioso que está dentro de nós, que é o nosso Deus interior, que é a nossa natureza divina. Desenvolver a nossa natureza divina para que ela se manifeste cada vez mais. Este é o objetivo principal da reencarnação de todas as pessoas aqui na Terra, é esse, para que nós possamos, à medida, a cada vez, a cada momento, a todo instante, aprender e desenvolver, nesse sentido de manifestar cada vez mais Deus que está dentro de nós. Então, as pessoas que iniciam, né, muitas vezes iniciaram na Seichonoye, vieram com alguma dor, reumatismo, câncer e outras coisas mais. E então aprende, principalmente pessoas que têm certos tipos de enfermidades, e vai notando que a causa muitas vezes está dentro dela ser intransigente, de ser teimosa, de ser muito obcecada, não tem que ser assim, e um ego um pouco forte, muito resistente, muito durona com as pessoas. E então ela vai fazendo uma autorreflexão e vai entendendo com as introspecções que depende dela mudar. E quando isso começa a acontecer, ela nota, ela observa que já não é mais teimosa, não é uma pessoa teimosa como antes. E observa que está sendo mais querida por todos, familiares. Nota que a fisionomia dos familiares começaram a mudar porque ela mudou. E com isso se dá conta de que as doenças, aquelas dores desapareceram. Então tudo era projeção da mente. Evoluiu porque a resposta estava dentro dela, do esforço dela buscar um autoaprimoramento.
Na página 167 mostra como é o céu e como é a terra, segundo os versos da Sutra Lotus. Há uma passagem que diz: mesmo quando este mundo estiver consumado pelo fogo, este mundo está falando do mundo aqui da terra, e todos os seres viventes tiverem perecido, meu mundo permanecerá intacto. Intacto. Isso quer dizer que este mundo terreno, repleto de tristezas, de sofrimentos, desgraças, é um mundo ilusório criado pela mente humana. É o que o verdadeiro mundo, né, no budismo fala de acordo, mas para nós é o céu, é um mundo indescritível de beleza e harmonia maravilhosa, sublime, que não é possível descrevê-las com linguagem da terra, onde os seres celestiais executam músicas sublimes. Por esse fato aqui, observe que quando termina uma sutra sagrada, algum texto sagrado que veio do céu, sempre descreve-se como anjos, músicas celestiais, alguma coisa nesse sentido. Isso realmente é o que acontece. Simplificando em linguagem cristã, o mundo verdadeiro criado por Deus é o céu, paraíso, o mundo celestial e é imutável. Mas na terra, as transformações ocorrem pela ação kármica do ser humano, pelo nosso modo de pensar, pelo que nós falamos e pela forma como nós agimos. Na página 170, no segundo parágrafo, está o segundo voto de aprimoramento espiritual dos adeptos da Seichonoye. Diz: cremos que todas as religiões são raios, são luz da salvação que emana da grande vida. A grande vida é Deus. Por isso, não falamos mal de nenhuma religião e respeitamos o alvo de veneração de todas as pessoas. Respeitamos o alvo de a veneração de todas as pessoas. Seichonoye não critica nenhuma religião, não critica nenhum ensinamento e diz que todas as religiões emanam do Deus universal. Todas as religiões emanam do Deus universal. Então, aquilo que nós dissemos outro dia na aula, a explicação que está na Bíblia, e da mesma forma que a Bíblia são vários livros que foram escritos sob inspiração divina. Por esse fato, nenhum dos livros que compõem a Bíblia consta o autor, porque o autor é Deus, na verdade. É o que o mestre escreve também a respeito da Seichonoye. Eu não sou o fundador da Seichonoye, eu sou o descobridor da verdade. Eu sou uma trombeta que recebeu a voz de Deus e simplesmente fiz com que a voz de Deus viesse aqui na Terra por meu intermédio. Então eu sou apenas uma trombeta e não o fundador da Seichonoye. Na página 170 diz: diversas religiões têm surgido nesse mundo, todas elas com a missão de ser uma luz a iluminar o mundo, da mesma forma que a lâmpada elétrica, o farolete, o lampião de gás, a lamparina, a vela, etc., surgiram para iluminar ambientes escuros. Todas estas fontes luminosas servem para iluminar, porém cada qual tem sua função específica. O farolete tem a função específica de iluminar pequena área, a lâmpada de 500 velas, 500 watts, tem a função de iluminar grandes ambientes, e assim por diante. Usando-se uma lâmpada de 500 velas, pode-se iluminar um caminho escuro, a claridade será excessiva e o resultado será contraproducente. Tanto as lâmpadas pequenas de luminosidade como a de grande intensidade luminosa têm suas respectivas utilidades. Então cada qual tem a sua luminosidade, cada qual tem a sua função, é isso que o mestre diz. Então eu lembrei de alguns fatos que aconteceram, pessoas que estavam já frequentando Seichonoye. Inclusive uma vez eu fiz uma pesquisa dentre 430 preletores, professores da Seichonoye, para que eu pudesse ter um conhecimento de como que eles conheceram a Seichonoye. E uma das perguntas eu mencionei assim: se você veio para Seichonoye, antes de você participar da Seichonoye, você frequentou o Espiritismo, como que você veio a Seichonoye? Através de um amigo, de uma revista, de um convite, ou porque o guia espiritual do centro espírita que você frequentava mandou você vir para Seichonoye? E a resposta de que o guia mandou vir para Seichonoye deu 47%. Então,
são aqueles espíritos que já alcançaram luz e estão vendo que o caminho da luz. E até um deles disse para um engenheiro, era engenheiro civil aqui de São Paulo, que frequentava o espiritismo, e o guia, baixando o guia espiritual, disse para ele: olha, daqui para frente você não precisa mais vir aqui, agora você vai procurar Seichonoye. E ele, Seichonoye, só ficou um nome assim um pouco vago, e terminada a sessão espírita, ele foi se informar o que é Seichonoye e onde poderia participar. E começou a participar das atividades, se tornou divulgador da Seichonoye. E a história dele é um pouco longa, até tem uns fatos pitorescos, de que, vou simplificar, já que eu toquei no assunto, uma ocasião ele se afastou da Seichonoye, e um dia eu estava saindo, tirando o carro da garagem, e ele estava na porta, era 6h30 da manhã, na porta da minha casa, esperando, falando: não posso conversar com você, porque eu agora estou indo para dar aula lá na subsede, e era um sábado. Então, em rápidas palavras, eu falei: o que está acontecendo com você? Ele falou: estou numa necessidade muito grande. Então ele saiu da Seichonoye, foi numa outra, e quando ele estava numa situação muito difícil, ele foi lá para conversar comigo. E, em resumo, ele disse o seguinte: olha, a situação está difícil, e estão fazendo isso, aquele registro espiritual, que era a tabueta de memória que eu tinha, queimei, porque onde eu fui mandaram queimar, e mandaram fazer só deixar da minha família e não da minha esposa. Eu falei: daí para frente a sua vida não começou a afundar? Não começou a ter problemas? Você não está passando necessidade? Aí ele falou: estou passando até fome. Eu falei: então volta para Seichonoye, peça perdão para os antepassados da sua esposa, novamente, e volte a fazer orações, a sutras sagradas para os antepassados. E ele começou a fazer, depois ele parou e voltou lá para o centro espírita. Quando ele voltou para o centro espírita, o guia deu-lhe uma bronca: o que você está fazendo aqui? Eu não falei para você ir lá na Seichonoye? E o que o seu mestre falou para você fazer? Ele mandou você fazer isso. E o que você está fazendo? Você não está fazendo nada do que ele falou. Volta para lá. Então ele já estava sabendo tudo o que estava acontecendo. Então, outro caso assim, que mostra um detalhe, foi um caso de um senhor lá do Rio Grande do Sul, que ele me disse: viajei 320 quilômetros só para lhe agradecer. Aí, então, eu perguntei: por quê? Porque eu estou seguindo o Espiritismo há 12 anos e estou seguindo a Seichonoye há 8 anos. Só que eu sinto que agora tenho que seguir um caminho só. O que o senhor me aconselha? Para falar a verdade, fica a seu critério, mas para falar a verdade, lá você já aprendeu tudo o que tinha que aprender. Seu caminho agora é Seichonoye. Se tiver dúvida, pergunte lá para o seu guia. Ele voltou para a terra dele, foi lá no centro espírita. Quando incorporou o guia, ele fez a pergunta e o guia falou: aqui você já aprendeu tudo o que tinha que aprender, seu caminho agora é Seichonoye. Então ele ficou todo emocionado, por isso que ele fez questão de ir lá na Academia Santa Tecla, quando estava sendo realizado o Seminário Carnaval, para me dizer isso. Então, na verdade, não existe essa diferença de um é melhor que o outro, é maior que o outro. Não, cada um tem a sua função, e dentro daquilo que aprendeu no Espiritismo, foi muito bom, que ele aprendeu sobre a imortalidade, se conscientizou que a morte não existe, só que chegou um caminho que o guia dele falou: você precisa evoluir mais, então agora siga Seichonoye. Outro caso, tem outros casos aqui, mas vamos pular, porque vai ficar só nessa parte aí, tem muitos relatos. E diz aqui também que as 3 sutras estão em linguagem do sânscrito védico, que é a língua que surgiu aproximadamente, o sânscrito védico é uma língua que surgiu mais ou menos no ano de 1500 a.C., ou seja, 1500 anos antes de Cristo. E o budismo foi fundado aproximadamente no ano 530, 540 anos antes de Cristo. E o monge budista traduziu da antiga linguagem indiana, do sânscrito, as 3 sutras para o budismo. Então ele inclusive deu o nome de Kanzeon Bosatsu, Avalokitesvara como Kanzeon Bosatsu, aquilo que nós já falamos outro dia. E o ideograma chinês, na verdade o ideograma japonês é o mesmo chinês, só que o chinês ainda utiliza aqueles milhares de ideogramas.
Os japoneses já foram diminuindo. Atualmente, acredita-se que os japoneses não usam nem 2.500 ideogramas. Tanto assim que quando eu fui para o Japão pela primeira vez, eu conhecia um primo que mora lá, que nasceu lá, e conheci os outros primos que eu não conhecia antes. E um deles, o mais velho, disse para mim, quando seu pai mandava carta para mim, quando seu pai estava vivo e mandava carta para mim, eu tinha que procurar uma pessoa da idade do seu pai para me traduzir. Por quê? Porque meu pai, na época que ele estudou, nos anos 30, a escola ainda, o científico, como meu pai estudou até o científico, estudava-se cerca de 5.000 ideogramas. Então, tinha ideogramas que meu pai usava e já em 1995, quando fui pela primeira vez, já não se utilizava mais. Por isso que acontece esse detalhe. Embora a pronúncia do ideograma seja o mesmo, a pronúncia é totalmente diferente. Ok? Então, o que o mestre explica no livro A Verdade da Vida, volume 1, página 92, que se os japoneses lerem essas 3 sutras que esse monge traduziu, e lerem na pronúncia chinesa, porque está escrito com ideograma chinês, né? Mas se ler naquele ideograma, na pronúncia chinesa, que pode ser lida também na pronúncia japonesa, mas se ler na pronúncia chinesa, ele não vai ter valor nenhum, diz o mestre, porque vai ser igual um papagaio, falando, mas não vai entender muitas palavras, não vai sentir palavra por palavra, porque algumas palavras que ele pronunciar em chinês, ele não vai saber o significado. Então, da mesma forma, também no início da divulgação em português, muitas expressões, muitas recitações eram feitas em japonês. O próprio canto evocativo era entoado em japonês, mas os brasileiros que não conhecem o japonês simplesmente falavam, cantavam, e alguns, com uma interpretação errônea, até o professor Shibuya, o saudoso professor Shibuya disse, alguns estão a pronúncia tão equivocada que, sem saber, estão falando palavrão, porque não é a pronúncia correta. Então, na verdade, o importante é entender, sentir, palavra, o significado de cada palavra. Por isso, na verdade, na Vida Volume 1, o mestre explica, qualquer que seja a escritura lida, seja budista, cristã, shintoísta, qualquer escritura lida, se não compreender a essência daquilo que está na escritura, se não entender a natureza divina, a imagem verdadeira, não entender a verdade da forma como deve ser entendida, será como um gravador. A pessoa lê uma escritura, mas não entendeu, não sabe o que está lendo, é igual um papagaio, é igual um gravador. Isso não tem eficácia. Entender a verdade vos libertará, desde que nós entendamos a verdade, não é simplesmente pronunciar. Porque no original está assim. Mas se você não está entendendo, é o que o mestre explicou, na Verdade da Vida, volume 1, página 92. Tá bom? Então, para que o ser humano atual possa entender, é preciso pregar, explicar, transmitir de modo compreensível. Esta é a finalidade da Seichonoye. Traduzir, explicar e transmitir a essência daquelas palavras num português claro, de modo que todos possam entender, compreender e apreender. E vamos estudar isso na Verdade da Vida, volume 30, que é a explicação da Semana da Montanha, né? E o mestre cita o caso de uma fervorosa moça que, quando leu um texto do livro da Seichonoye, que se referia ao mesmo texto que era da Bíblia, que já sabia muito bem, mas ela não tinha entendido o que estava na Bíblia. Ela lia, não entendia, mas aquele texto da Bíblia, quando foi explicado, ela leu no livro da Seichonoye, ela despertou e se curou de uma doença. Página 172, da Verdade da Vida, volume 27, ainda primeiro parágrafo. Uma frase maravilhosa e verdadeira. Em última análise, o objetivo de toda religião é pregar o amor. Talvez alguém tenha pensado nos terroristas islâmicos,
essas pessoas não praticam verdadeiramente o islamismo. São fundamentalistas, interpretam ao pé da letra o Alcorão. Curso que nós fizemos em 2009, se não me engano, nos Estados Unidos. E esse curso, a Seitonê convidou o maior conhecedor do Alcorão, do islamismo atual. Era um professor da faculdade, universidade, o nome dele era Khaled. E ele fez a explicação, logicamente, em inglês, e teve uma tradução simultânea. Então ele deixou bem claro, o Alcorão, ele falou bem, explicou o seguinte, o Alcorão deixa claro, palavras do maior entendedor do islamismo atual, o Alcorão deixa claro que as 3 religiões monoteístas que têm origem em Abraão, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são unas. E se alguns sábios do Islã admitem que além das 3, o zoroatrismo, o hinduísmo, o confucionismo e outras podem também ser chamadas povos do livro, concluímos que para alguns muçulmanos todas as religiões se originaram de uma única fonte. Então, é a verdade que vem de Deus, de todas as verdades, aquelas religiões verdadeiras vieram de Deus o ensinamento. Outro ponto, tanto o islamismo como a Seitonê pregam que a realidade existe além do fenômeno aparente. A verdade existe além do fenômeno aparente, além daquilo que é material, daquilo que nós enxergamos com os olhos carnais. Está atrás disso, no âmago disso. Ela transcende tudo, está acima do mundo das 3 dimensões. Porque acima das 3 dimensões, nós temos o mundo da 4ª dimensão, onde tem ondas artesianas e também alguns espíritos, 5ª dimensão, um espírito um pouco mais elevado. A 6ª, a 7ª, a 6ª do amor, e a 7ª é o mundo celestial, o mundo absoluto de Deus. E Cristo disse também, porém, não penses que... na verdade, Cristo disse que eu vim para completar as leis. E o Mestre fala, não pense em Jesus Cristo como um ser mortal, que nasceu na Judéia cerca de 2.000 anos atrás e morreu crucificado com 33 anos. Ele está dizendo isso porque muitas pessoas se apegam ao Cristo somente em Cristo carnal. Então fazem toda uma encenação, imitação, recrucificam Cristo na Semana Santa e esquecem do que ele veio fazer na Terra, que veio explicar, transmitir, nos orientar. E isso as pessoas esquecem, só ficam olhando a parte histórica, a passagem histórica, dele carregando a cruz, dele sendo chicoteado. E não é isso, ele não veio para ser artista, ele veio para transmitir a verdade. Então, é isso que nós temos que ver, não Cristo como um ser carnal que morreu aos 33 anos, mas a vida e a verdade que ele nos deixou. Toda religião, quando alcançamos a sua essência, conduz-nos ao mundo da imagem verdadeira, o mundo verdadeiro absoluto, perfeito, criado por Deus. Toda religião, quando nós alcançamos a essência, por isso que é dito a palavra despertar, despertar é alcançar a essência. É mesmo que se iluminar, conduz-nos ao mundo, que nos conduz ao mundo da imagem verdadeira, o mundo celestial, o mundo absoluto, o céu, o paraíso. Tem vários nomes no céu, é o mundo da imagem verdadeira, é o mundo absoluto criado por Deus. E os budistas dizem a terra pura. Os adeptos da seita Tenri podem entrar na Seitonê sem deixar a seita Tenri. Os adeptos do budismo podem entrar na Seitonê sem deixar o budismo. Os adeptos do shintoísmo podem entrar na Seitonê sem abandonar o shintoísmo. É assim que o Mestre explica, não é? Então, quando nós começamos a compreender que tudo isso que na realidade não entender como limite, né? Não entender como opção, como uma barreira, não pode, outra religião não pode. Na realidade, a verdade é uma só, a verdade é única só, é uma só. E Cristo, aos 12 anos, não estava discutindo com os religiosos, conversando com os religiosos na porta da igreja. Por isso que a afirmação, a casa do meu pai há muitas moradas, diz na Sutra Sagrada.
Então, na realidade, o mundo espiritual também é a mesma coisa. No mundo espiritual, aqueles espíritos mais baixos são muito apegados, é meu, é assim, a minha religião é melhor que a sua. Mas à medida que vão evoluindo, percebe-se que não existe essa barreira, porque a verdade é uma só, Deus é um só. Então, aqueles que já despertaram para esse fato, já não ficam apegados a barreiras. Entende que Deus Todo-Poderoso, Onipotente, é um só. Tá bom? Então, a Seitonê é a manifestação desse mundo celestial, dessas palavras da verdade aqui na Terra. Então, é muito comum pessoas terem visto imagem de Nossa Senhora, em Biona aconteceu, Nossa Senhora terem visto imagem de Nossa Senhora Aparecida. Outro dia uma pessoa disse que viu, numa das aulas, quarta-feira, lá na sede central, a Virgem Imaculada, Nossa Senhora de Fátima atrás de mim. Então, é a manifestação, a personificação de Deus. Não importa, o importante é que Deus é um só e não existe essa barreira para a verdade. O mundo celestial não tem aquela divisão, aqui é o cristianismo, aqui é o budismo, aqui é o cristianismo. Não. A verdade é única, ok? Então, abrange muitas moradas, tanto para os cristãos, budistas, seguidores da seita Teri, enfim, tudo isso. Eu lembrei agora, lá na Argentina, ele já faleceu. Tinha um senhor que era judeu. Ele sofria de 7 ou 8 doenças. E quando ele conheceu a Seitonê, ele começou a ler, era um judeu mesmo. Aí ele entendeu a verdade e ficou curado de todas as doenças. E passou a seguir Seitonê. E se tornou, inclusive, um professor da Seitonê. Na verdade, a Vida, volume 27, página 181, primeiro parágrafo, diz o seguinte: vivamos agora a vida do Filho de Deus. Vivamos agora a vida do Filho de Deus. Da vida de Filho de Deus. A vida de um Filho de Deus. Viver como Deus. Com a firme convicção de que nós somos filhos de Deus, trilhemos sempre o caminho da vida, jamais maculando a nobreza da nossa alma. Então, aqui diz, com firme convicção, é outro voto, com firme convicção de que somos filhos de Deus, trilhemos sempre com dignidade o caminho da vida, jamais maculando a nobreza da nossa alma. Então eu vou explicar por que jamais maculando a nobreza da nossa alma. Vamos lembrar a explicação de Freud. O Freud disse que o seguinte, que a nossa mente tem 3 partes: o inconsciente, o consciente e a consciência. O inconsciente, o consciente e a consciência. A consciência com o consciente, embora sejam nomes parecidos, palavras parecidas, mas são diferentes. Então ele diz, o inconsciente, Freud descreve como o porão de uma casa, que nós já explicamos várias vezes, que no porão nós encontramos muitas velharias, muitas coisas que o consciente já não lembra. O consciente é o andar onde habitamos a casa. E a consciência corresponde ao senso moral. É aquela voz, a voz de Deus, a voz do policial, a voz que diz, você não deve ter feito isso, você deve ter feito aquilo, que corresponde ao sótão, né, que está um pouquinho acima do consciente. Então, quando, no voto primoramento diz, com a firme convicção de que somos filhos de Deus, trilhemos sempre com dignidade o caminho da vida, jamais maculando a nobreza da nossa alma. Por isso que quando nós contrariamos a voz da consciência, não faça isso, você não deveria ter feito aquilo, não deveria ter falado daquela forma, por que você não fez isso, por que você não ajudou fulano? E a voz da consciência começa a explicar, falar no nosso ouvido espiritual, nosso ouvido mental, e a pessoa quando fica com sentimento de culpa, esse sentimento de culpa por ter maculado a nobreza da alma, gera uma coisa muito forte na pessoa. Então começam a manifestar problemas, infelicidades, doenças, outras coisas a mais. Por isso que, da divisão das 3 mentes que falou Freud, consciente, o inconsciente, a consciência é a voz do bom senso, é a voz da ética falando em nós. Então seguir a voz da ética, seguir a voz de Deus, como dizia Yogananda, está em dúvida, siga sempre o lado do amor, que é a voz da consciência. Siga sempre, tome decisão para o lado do amor, que você nunca vai ter sentimento de culpa, nunca vai sentir remorso. É a voz de Deus falando dentro de nós. Muito obrigado.
grandiosidade da festividade do Santuário Roso nos faz pensar em como os nossos antepassados, nossos familiares, nossos entes queridos, pessoas a quem estimamos e já faleceram, também podem participar desta grandiosa celebração. A resposta é simples. Basta preencher para cada um deles um registro espiritual. Os registros espirituais são impressos, utilizados especificamente para oferecermos oração de gratidão a todos os entes queridos que já não estão fisicamente entre nós. Para que você possa preenchê-los corretamente, vamos conhecer os modelos que existem. O primeiro deles é o registro Alma dos Antepassados da Família. É o de cor verde. Quando inscrevemos um sobrenome nesse registro, estamos convidando todos os antepassados daquela parte da família para receberem as orações. Em cada registro, inscrevemos somente um sobrenome. O segundo é o registro de almas individuais. É o de cor laranja. Assim como o nome já diz, ele é usado para consagrar apenas uma alma, seja de um familiar, amigo ou outro ente querido. Nele, inscreve-se o nome completo da pessoa. Por último, o registro denominado Sublime e Abençoado Anjo do Reino de Deus é o de cor roxa. Nele, devemos inscrever o nome completo das crianças abortadas, independentemente de tratar-se de aborto provocado ou espontâneo. Apesar de parecerem apenas cartões, os registros têm um significado muito profundo. Por isso, tratamos cada um deles com todo carinho desde o começo. Afinal, são o meio de nos comunicarmos com aquelas almas que inscrevemos. No verso de cada registro, há um espaço destinado ao preenchimento do nome de seu responsável, que é a pessoa que está oferecendo a oração. Todos os registros são evocados nominalmente durante a cerimônia de evocação das almas. Por isso, é necessário o preenchimento bastante legível. Recomendamos caneta azul ou preta e, preferencialmente, letra de forma. Os registros espirituais inscritos e evocados serão consagrados no sacrário do Santuário Roso, onde permanecerão durante 1 ano e receberão 5 orações diárias, às 6, 8, 10, 13 e 15 horas, totalizando 1.825 orações durante o período. Essas orações são feitas dentro do santuário por oficiantes dedicados que realizam a leitura da Sutra Sagrada com muito amor. Todas essas orações levam tranquilidade e força espiritual para as almas. Assim, conseguem alcançar níveis mais elevados no mundo espiritual e enviar vibrações de amor e proteção aos seus parentes e descendentes. Os registros espirituais podem ser adquiridos nas regionais, núcleos e associações locais de todo o Brasil. Porém, enquanto nossas atividades presenciais estão suspensas, você pode adquiri-los através de nossa livraria virtual ou contatando com a Superintendência de Ofícios Religiosos da Seitonoye do Brasil pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 46. Em caso de dúvida, entre em contato por meio desses mesmos canais. Dê um presente aos seus antepassados, aos seus familiares, aos seus entes queridos. O privilégio de participar desta grande celebração. As bênçãos recebidas se estenderão a toda a sua família.
Muito obrigada!